Olá, eu sou uma garota tech e hoje eu vou te ensinar a escolher a fonte do seu computador. Primeiramente, você precisa saber o quanto que a sua configuração vai consumir de watts. Existem duas formas de você fazer isso. A primeira é você ir no site da fabricante dos componentes que o seu computador tem, placa-mãe, placa de vídeo, processador, memória RAM e todas as ventoinhas, e aí você vai fazer uma somatória e adicionar uma margem de erro. Para quem é preguiçoso como eu, existe uma coisa chamada calculadora de fontes. E se você colocar no Google isso, você vai encontrar várias opções. Eu particularmente procuro em todas as opções disponíveis pelo menos 5, e aí eu faço uma média dos resultados para minha configuração e ainda atribuo ali alguma margem de erro para poder fazer upgrades futuros. A margem de erro que você pode atribuir pode ser 30% acima do valor que você encontrou nas calculadoras. Agora que você já sabe quanto que os componentes do seu computador consomem, vamos aos termos de qualidade, e essa é a parte que mais gera polêmica. Hoje em dia, pouco importa se é uma fonte de uma marca renomada ou de uma marca que acabou de entrar no mercado. O que importa mesmo são os selos que ela carrega e os testes que são feitos em laboratórios de tecnologia especializados nisso. O mais famoso desses testes é o selo 80 Plus, que basicamente mede a eficiência energética da fonte, ou seja, ele mostra quanto de energia da tomada até a fonte realmente consegue ser transformada em energia útil para o computador, com menos desperdícios. Quer dizer que uma fonte, quando esquenta muito, ela precisa gastar energia para se esfriar, logo ela não é tão eficiente. Outros selos que essas fontes podem carregar é o selo Cybernetics ou do TechLab. Eu gosto muito deles porque eles são bem mais detalhistas na hora de fazer a descrição da fonte. Os testes em todos os componentes que a fonte tem fazem análises bem mais profundas sobre isso, não somente da eficiência energética da fonte. Daí você pode fazer a seguinte pergunta: com tantas fontes aprovadas por todos esses selos, qual que a gente realmente tem que escolher? Existe alguma coisa que a gente pode levar em consideração na hora de escolher essas fontes? E a resposta é sim, existe. E esse é o diferencial dessas duas fontes que eu tô segurando aqui, pesadíssimas. A diferença nessas fontes está na garantia, e eu acredito que esse seja um fator que você deveria levar em consideração. Mas lembrando que se você for levar em consideração o fator da garantia, você precisa se atentar a algumas coisas, como por exemplo, não utilizar estabilizador de jeito nenhum, pois essas fontes têm PFC ativo. Não utilizar um no-break que não tenha onda senoidal pura, porque ondas diferentes da senoidal pura podem também prejudicar o seu computador. E por fim, é muito importante você utilizar um filtro de linha, para corrigir os ruídos da energia que você tem aí na sua casa e também evitar surtos elétricos. Mas lembre de achar um filtro de linha bom, tá? A régua não protege o computador. Agora vamos falar sobre o que importa. Essa é a Challenger Power Supply, uma fonte ACX, ou seja, ela é daquele tamanhozinho padrão. E eu considero ela uma fonte excelente para quem busca fazer uma configuração aí de entrada. Esse aqui é o modelo CL550B. Ela é bonitona, né? Ela é uma fonte avaliada pelo selo 80 Plus como bronze. Isso significa que ela tem 85% de eficiência energética, quando ela tá com 50% de carga, mais ou menos. Isso significa dizer que para um computador de entrada, ela é uma fonte super custo-benefício. Sem contar que com 5 anos de garantia, ela vai durar bastante. Eu acredito que esse seja um fator bem interessante dessa fonte. No geral, a construção dessa fonte é muito boa, segundo os testes aí do Cybernetics e do TechLab. E o mais legal é que os componentes dela são catalogados pela fabricante. Isso é bem interessante, porque tem muita marca que não faz isso. E é legal saber de onde que vem os componentes e se eles são bons de verdade. Infelizmente, esse modelo não é modular, mas isso não é um problema, porque os cabos que ela carrega são bem bonitos, eles são bem pretos, e então dá pra disfarçar muito bem se você for colocar num computador mais aesthetic. E agora vamos deixar essa fonte para um PC de entrada de lado e vamos falar sobre a cereja do bolo para computadores intermediários e até mesmo avançados. Essa daqui é a Steel Legend SL750G, uma fonte bem parruda da ASRock. Também é ATX, como a fonte anterior que eu mostrei, então ela vai caber em muitos gabinetes, menos aqueles que são bem pequenininhos. Ela é full modular, ou seja, você consegue tirar todos os cabos que você precisa, colocar nela, e os que você não precisa, você guarda. Essa aqui é uma fonte muito bonita, né? Vamos concordar que eu até deixaria ela à mostra no meu computador se ele tivesse essa possibilidade. Ela foi avaliada pelo selo 80 Plus como Gold, ou seja, ela tem 90% de eficiência energética, isso é muito bom. E o que torna essa fonte especial é o fato de que ela tem 10 anos de garantia, isso é muita coisa, tá, gente? Além do preço de mercado, essa fonte tem algumas características que desbancam outras fontes do mesmo valor. Como vocês podem ver, essa fonte tem duas chavinhas aqui, essa
e essa. Essa daqui, na verdade, é da tecnologia iCoolFan. Significa o quê? Que essa fonte tem uma ventoinha inteligente, onde você pode configurar ela para deixar o seu computador mais silencioso ou, em caso de você precisar de mais eficiência, ela fica mais fria. Ela é compatível com ATX 3.1 e PCIe 5.1. O cabinho dela até vem com essa coloração verde aqui, que é para facilitar na hora de conectar na sua placa de vídeo e não cometer erros. Quando você vê que o verde não é mais visível, é porque está conectado direito. Eu considero que essas duas opções de fonte são bem interessantes para quem está começando ou está querendo fazer um upgrade no computador. Essa daqui para um computador mais de entrada, esse aqui para um computador intermediário ou até avançado. E a minha parte preferida é o fato de que elas têm vários anos de garantia, mas leve em conta sempre que você precisa ter os cuidados necessários com as fontes. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a escolherem as fontes para o computador de vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Um beijo da Neco e tchau, tchau!